havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 84ª sessão ordinária, em 11 de outubro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Paulo Messina, segundo suplente, Ivanir de Mello e Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Márcia Teixeira, Ivanir de Mello, Tio Carlos Remon, Dr. Edson da Creatinina, Dr. Eduardo Moura, Luiz Carlos Ramos e professor Washington, 9, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h05. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson, retificando, a nobre vereadora Márcia Teixeira, que dispõe de 10 minutos. Alô? Boa tarde, senhor presidente, vereadores, assessores, telespectadores da TV Câmara. Faço uso dessa tribuna hoje como líder do bloco Juntos pela Educação, parabenizar a todos os professores pelo dia de ontem, dia 15 de outubro, onde foi comemorado o Dia do Professor. Uma data como essa é também um chamado para que façamos um balanço do nosso sistema educacional e da forma como tratamos os mestres de hoje em dia. Falo hoje em dia porque quando eu era criança, o professor era um profissional respeitado e recebia salário compatível com a responsabilidade de sua atividade. Já em nossa cidade, no Brasil, o professor vem perdendo poder aquisitivo de forma sistemática. A profissão desvalorizada é justamente aquela da qual dependem das outras. Fico pensando onde queremos chegar agindo dessa maneira. Nossos professores são explorados, mal pagos e cansados, pois muitas vezes dão aula em várias escolas para conseguir somar um salário razoável. Os alunos estão desestimulados, muitos não sabem o básico e alguns são até agressivos dentro da escola, como nós temos ouvido notícias aí de agressões contra os professores. Reconheço que tivemos avanços, ainda tímidos, mas não podemos negar os méritos da secretária Cláudia Coxim, que em 2011 o Rio subiu uma posição nos anos iniciais do ensino fundamental no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgado pelo MEC, saindo de 5,1 em 2009 para 5,4. Já nos anos finais, a melhora foi de 5 posições e a nota subiu de 3,6 para 4,4. Esses dados são importantíssimos, né? Todos que estão aqui no plenário estarem bem informados sobre isso, para que nós não venhamos a perder a esperança de melhorar a nossa educação. Mas há que se valorizar o professor. O prefeito diz que houve aumento na arrecadação do município, mas então por que não oferece aumento de salário para os professores? E isso tem sido as nossas reivindicações aqui dentro dessa Casa de Leis.
Tenho certeza absoluta que todos aqui, nessa casa, meus pares, meus colegas, votariam com alegria um projeto para melhorar o salário dos professores. Mas um aumento salarial de verdade, não ficar apenas concedendo gratificação, que é um mecanismo temporário. Para além da questão salarial, que é uma questão urgente para os professores, temos que rever nosso modelo de educação. Eu prezo, eu luto por isso, uma qualidade melhor de educação para o nosso município, para a nossa nação. Estamos aniquilando a capacidade do estudante de criar, de aprender sobre valores, ética e respeito ao outro. Nosso modelo educacional está se restringindo ao repasse de fórmulas e conteúdos decorados para o vestibular. E a escola, em vez de ser um local de troca de afetos e experiências, se tornou um campo de competição, doutor Ivani. Estamos indo na contramão do que o grande educador Paulo Freire defendia, que era uma escola que instigasse o aluno, que o inquietasse. A escola brasileira, em geral, anula a curiosidade, o espírito investigador e a criatividade dos educandos, o que é um tipo de tragédia, ao meu ver. Quantos jovens criativos estamos destruindo? Precisamos de uma aprendizagem crítica e criativa que proporcione a experiência, a busca individual, que proporciona aprender e aprender. Como líder do bloco Juntos pela Educação, eu luto, é uma das bandeiras minhas e a maioria aqui dos meus pares, um vereador Brizola Neto, que está aqui, né, uma bandeira assim, fundamental para você. Uma educação melhor, prezo por isso, luto por isso, por uma educação melhor em nossa cidade. E tomara que um dia possamos vir a essa tribuna, não apenas para reclamar do nosso sistema educacional, que um dia em nossa cidade a educação seja algo de fato básico, universal e de qualidade. Prezo e luto por uma educação integral nas escolas, tempo integral nas escolas, porque nossas crianças, jovens, adolescentes estão à deriva, estão à mercê de traficantes, das drogas, do crack. E por que não a educação em tempo integral nas escolas? O prefeito já me comunicou que já existem esse tempo integral em algumas escolas, e não porque em todas. Então, vamos lutar, vamos perseverar sobre isso. Tempo integral, né, em nossas escolas. Nós queremos ver as nossas crianças, os nossos jovens, sendo referenciais, ver a nossa cidade e o mundo olhar para a nossa cidade, nossa nação, ver respeito, né, ver credibilidade em nossa nação. Prezo por isso, luto por isso e nunca vou desistir. O grande mestre dos mestres, Jesus, um dia ele falou que o povo perece por falta de conhecimento. E nós temos visto isso, o povo perecer por falta de conhecimento, que muitas vezes, e a maioria, não sabem dos seus direitos e seus deveres. E por isso a educação é fundamental, né, vereador? É fundamental. Então nós estamos aqui juntos para vermos uma educação de qualidade no nosso município, no nosso Brasil, e que os nossos governantes, se tiverem um pouquinho de vontade e esforço, nós vamos lograr esse êxito em nosso município. Então, obrigado, boa tarde a todos.
O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Mello, que preside essa sessão, senhores vereadores e vereadoras presentes, assessores e assessoras, demais telespectadores da TV Câmara, jornalistas e público nas galerias. Neste fim de semana, duas notícias chamaram a atenção. A primeira trata da intenção do prefeito Eduardo Paes de rever as planilhas de cálculo do IPTU. A segunda é a ocupação das comunidades de Manguinhos e Jacarezinho pelas forças de segurança. Quanto ao IPTU, o prefeito alegou que era necessário fazer um estudo mais aprofundado. Ele se recusou a assinar o compromisso de campanha promovido pelo jornal o Globo. Em duas ocasiões, durante a campanha eleitoral, o prefeito afirmou que não mexeria no cálculo do imposto. A repercussão foi tão negativa que, na edição desta terça-feira do Globo, a assessoria do prefeito afirmou que só volta a se pronunciar quando os estudos forem concluídos. Se existia necessidade de fazer uma revisão, o prefeito não deveria ter assumido o compromisso e se gabado da excelente situação fiscal do município. Isso revela uma falta de transparência por falta da administração. Se essa postura for adotada na apresentação de um futuro projeto de lei sobre o tema, os cariocas têm motivos para preocupação. Já a ocupação de Manguinhos e do Jacarezinho revelou ao resto da cidade que a situação nestas comunidades é desesperadora. Já subi nessa tribuna diversas vezes para denunciar a verdadeira tragédia social na região. Falta tudo, desde o básico, como saneamento, até acesso a equipamentos de lazer, bibliotecas e escolas. Agora, a Prefeitura está fazendo um trabalho intensivo nas comunidades, como obras, limpeza das ruas e calçadas e a troca de lâmpadas, além da remoção dos dependentes de crack. Mas é preciso muito mais para que a região volte a estar integrada, de fato, à cidade. Será um longo processo com a recuperação gradual da cidadania por parte dos moradores. O plano da Prefeitura é aumentar a base de contribuintes do IPTU, incluindo áreas pacificadas. Mas isto precisa ser discutido com todo cuidado. Não é por supostamente estar livre do tráfico ou da milícia que a situação melhorou. O que não podemos é tratar a questão como algo meramente técnico e financeiro. Fomos testemunhas nos dias de hoje, de ontem, da remoção de dezenas de usuários do crack daquela área de Jacarezinho, que foram levados até os abrigos que ficam no subúrbio do Rio de Janeiro. Mas, constitucionalmente, essas pessoas não são obrigadas a ficarem nesses abrigos e vimos as próprias pessoas saindo e voltando aos mesmos locais, no Jacarezinho, ali na área do túnel Neo Rosa, e agora mesmo aqui na Lapa, eu assisti a algumas pessoas fazendo uso de crack. Na porta do meu hospital, hoje eu vi mais uma vez um garoto de 18, 19 anos jogado na frente do hospital, e eles perambulam pelas ruas ali perto da 28 de setembro, como verdadeiros não são pessoas, são pessoas que estão abaixo do nível aceitável de cidadania. Da mesma forma, eu fui, como costumo ir agora lentamente, voltando às minhas atividades de médico no Hospital Pedro Ernesto, e constato o total abandono que existe por parte do governo estadual, e a minha faculdade é uma faculdade estadual, com o hospital universitário, que já foi a meca dos estudantes de medicina, que tinham prazer em fazer residência no hospital, e hoje aquele incêndio que ocorreu em 4 de julho, ou seja, há mais de 3 meses,
os escombros ainda estão exatamente no mesmo local. Nós continuamos na nefrologia sem lugar para trabalhar adequado e parece que nada aconteceu no meu hospital. Então, eu fico imaginando, né, se o prefeito vai realmente cumprir a promessa de fazer um concurso. Ele não prometeu aumentar o salário dos médicos, então ele disse que vai aumentar o número de clínicas da família e vai continuar contratando os médicos com salários de 8 a 15 mil reais, enquanto os médicos contratados por concurso vão continuar trabalhando com salários de 2 a 3 mil reais. Eu espero com ansiedade que ele consiga reverter a situação da saúde aqui no Rio de Janeiro, junto com o nosso governador e com o nosso presidente, né, a nossa presidente, né, que lida com a área federal, e essa integração dos 3 poderes a nível federal, municipal e estadual, que é alardeada, né, com tanto vigor, né, com tanto orgulho, que consegue fazer casas, consegue fazer clínicas da família, consegue fazer estádios, né, e BRTs, que ela olhe para a saúde e para a educação, que são os pilares, né, de uma sociedade que ainda está com muitas deficiências. Obrigado e bom dia. Boa tarde. Gostaria de destacar a presença do vereador eleito Jefferson Moura. É um prazer a sua vinda. O próximo orador inscrito é o doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, assessores, telespectadores da TV Câmara, nosso companheiro a partir de janeiro, Jefferson Moura, seja bem-vindo. Eu queria destacar um fato pouco observado pelos meios de comunicação e, consequentemente, pela maioria da nossa população. Hoje, vivemos um governo aceito pela maior parte dos cariocas e as recentes eleições comprovaram isso. A eleição decidida em primeiro turno, aqui em nosso município, demonstra a eficiência do prefeito Eduardo Paes, mas também de sua equipe. Eficiência esta há muito tempo não percebida em nossa cidade. Porém, uma das coisas que ainda sinto falta na atual gestão e que a população deve saber é que a capacitação técnica, a administração científica deve caminhar junto ao compromisso político. A boa e moderna gestão exige do gestor a capacidade de uma boa equipe. E em algumas áreas nós ainda vemos que há uma dificuldade para que haja essa transparência, para que haja essa leveza na condução dessa administração, na condução da administração de determinados setores de governo. A boa e moderna gestão exige do gestor a capacidade de escolher uma boa equipe. Uma equipe tecnicamente qualificada significa a garantia de um serviço bem prestado, de um resultado satisfatório. Características eficientes que antes somente eram vistas nas empresas privadas, mas que não podem ficar fora da administração pública, senhor presidente. E isso tem que ser adotado também pelo município do Rio de Janeiro. Dou como exemplo as lutas da UFC, que é algo bem contemporâneo, que estão em alta. E nós tivemos até o nosso Anderson Silva, que é o maior representante e desperta orgulho em todos nós por suas conquistas e vitórias. É um lutador imbatível até aqui. Mas por trás desse lutador existe toda uma equipe dedicada. É o técnico, é o massagista e até aquele que traz a água no momento certo do intervalo. Um vacilo de uma única pessoa da equipe poderá comprometer todo o processo e esse refletirá sobre o lutador. E isso tem que ser em todos os setores onde hajam algum tipo de organização. Assim, é também a administração e principalmente a pública. Estar antenado nas novidades de sua área, estudar as possibilidades de implantação dessas novidades
e saber aplicar tudo isso com expertise. São características indispensáveis e que todos que desejam ser administradores devem ter. No uso da teoria, através de indicadores, através de planos e metas, é que nós poderemos comprovar a eficiência do resultado prático no trabalho. Nós temos que fazer um caminho daqui para frente ainda mais percorrido em relação à questão de critérios rumo à excelência. Nós não podemos esquecer que temos que ver quem são as lideranças dessa organização. O que a sociedade está dizendo em termos do que está sendo feito, inclusive no que tange a meio ambiente. Dividir em processos as atividades é importante que seja feito. Estratégias e planos têm que ser perseguidas e antevistas com atitudes proativas. Informações e conhecimento de quem são os clientes. Fazer uma gestão de pessoas. Buscar resultados, mas que estejam baseados em controle e avaliação, em sempre estar com uma atitude de que possa fazer com que nós tenhamos uma visão científica da administração. Muito se fala, e eu ouço sempre as pessoas dizerem em choque de gestão quando está iniciando um novo governo, o que não é o caso dessa administração. É aqui e ali que pontualmente eu acho que nós teremos que ter algumas mudanças para que haja efetivamente uma administração que possa fazer com que nós tenhamos os munícipes atendidos através da tecnologia, por exemplo, para que possa ter informações sobre essa ou aquela secretaria, de maneira que isso seja facilitado para as pessoas que estão, muitas vezes, em dificuldade, porque não tem aquilo online. Nós temos aí a possibilidade agora, né, diante de um novo governo, de ter pessoas efetivamente capazes, não só politicamente, mas também tecnicamente, para que essa administração seja cada vez melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Atende, por favor. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1499-A de 2007, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade do processo de coleta seletiva de lixo nos geradores de lixo extraordinário no município do Rio de Janeiro. A matéria encontra-se em discussão. É em votação, refazendo a fala. Existe quórum de maioria absoluta dos senhores vereadores.
A presidência tem a honra de registrar a presença do vereador eleito Eliseu Kessler aqui no nosso plenário. Honrado com a presença de Vossa Excelência. Votação liberada. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim um senhor vereador, não 26 vereadores. O veto está rejeitado, o projeto segue a promulgação. Pela ordem, nobre vereador Raimon. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho hoje usar aqui do microfone da Câmara Municipal para fazer um registro da morte de mais uma das líderes do movimento Mães de Acari, Marilene Lima de Souza, uma das líderes do movimento Mães de Acari, morreu nesta segunda-feira vítima de um tumor na cabeça aos 60 anos. Ela havia sido operada no dia 27 de agosto e vinha se recuperando no Hospital Samoca, em Santa Teresa. Seu corpo será velado na Igreja Batista de Coelho Neto. O Grupo Mães de Acari foi formado após uma chacina ocorrida em 26 de junho de 1990. Na ocasião, 11 jovens, entre eles 7 menores, desapareceram de um sítio em Magé, na Baixada Fluminense, após um grupo que se identificou como policiais ter pedido dinheiro. Segundo a única testemunha do caso, Dona Lucinda, já falecida, os sequestradores levaram todos os jovens do sítio para um local abandonado em uma Kombi. O carro foi encontrado 3 dias depois, sujo de sangue e queimado. Desde então, as mães das vítimas, a maioria moradora do bairro de Acari, lutam para encontrar os corpos, até hoje não localizados. Marilene era mãe de Rosana de Souza Santos, desaparecida aos 18 anos. Ela chegou a sofrer ameaças após pedir que a Anistia Internacional pressionasse o Ministério Público a investigar também a morte de Edmeia da Silva Eusébio, que era mãe de uma das vítimas da chacina e foi assassinada em 1993 na Praça 11. Há 5 anos, Marilene falou ao jornal o Globo sobre sua vida após um sumiço da filha. Abre aspas, dediquei minha vida à busca do corpo de minha filha e hoje não tenho nada.
nem emprego, nem saúde. Vivo à base de remédios para a depressão. Eu luto muito, mas os anos passam e cada dia fica mais difícil saber o que realmente aconteceu com a minha filha. As mães de Acari não tiveram o direito de enterrar seus filhos. Esta é a maior dor. Fecha aspas. O inquérito que investiga a chacina de Acari prescreveu em 2010. Nenhum corpo foi encontrado. Senhor presidente, esse registro é muito mais do que pela morte de Marilene. É mais para o entendimento de que a grande dor dessas mães que têm já algumas deixado esta vida, falecido, é a dor de não terem o direito de ter um inquérito acusando os assassinos de seus filhos. Eu queria sugerir, senhor presidente, em memória aos jovens assassinados em junho de 1990, em memória das mães de Acari que ainda resistem, em memória de Marilene, falecida no dia de ontem, eu queria pedir, senhor presidente, um minuto de silêncio para que, não nos esquecendo desses fatos, trabalhemos para que eles não mais aconteçam na nossa sociedade. Acolhida a solicitação de Vossa Excelência. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão, em votação, projeto de lei número 95/2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores que menciona e dá outras providências. A matéria encontra-se em votação e exige o quórum de maioria absoluta. Votação será nominal. O Zé Veraldo é do contra, né? Sempre do contra. Olha gracinha, olha lá. Vendo gracinha, Zé Veraldo. Bota contra. Todo mundo é um negócio que beneficia os funcionários do ele. Rio. Bota a favor. Falar contigo. Falou com o Código lá.
Encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram sim 28 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. A matéria está aprovada, retornará em segunda discussão. Que houve, vereador? Retificando o resultado final da votação, consignando o voto favorável do vereador Raimon, 29 senhores vereadores votando sim. Passa-se a matéria seguinte em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão, em votação, projeto de lei número 1442/2012, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 7º da Lei 5.302, de 18 de outubro de 2011. A matéria encontra-se em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pela vereadora Sônia Rabelo. Presidente, pela ordem. Nós estamos, assim que concluiu o processo de votação. Muito obrigado. Proceder à votação nominal. Votação liberada. Tem o tio Carlos, agora tem o tio Everaldo. Tem o tio Carlos, agora é tio Everaldo. isso daqui que a gente está incluindo. Porque o Ministério Público disse que a gente não conseguia receber esse dinheiro da União se não fosse especificamente vinculado no fundo. E a gente acrescentou outras receitas. Encerrar a votação, hein? Dinheiro para receber e não consegue receber porque faltou esse dispositivo. Encerrada a votação. Votaram sim 19 senhores vereadores, não um senhor vereador, impedido regimentalmente de votar o presidente, não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há quórum para prosseguimento dos trabalhos. Passa-se a matéria seguinte. Antes de fazê-lo, a presidência consigna o voto favorável da vereadora Rosa Fernandes. Pela ordem, o nobre vereador Eider Dantas. Senhor presidente, primeiro para parabenizar os vereadores e vereadoras vitoriosos no pleito de 7 de outubro, né? A parabenizar também aqueles que lutaram e não conseguiram seus objetivos, aos novos que estarão aqui a partir de 1º de janeiro, e, em especial, parabenizar um conterrâneo, né, nordestino, que veio lá de Pernambuco, de Machados, lá para a década de 60, foi vitorioso aqui no Rio de Janeiro, porque eu sei da luta dele no Jardim Terra Nova, Terra Firme, onde fiz campanha junto, e, enfim, ao querido amigo Agemiro Pimentel, que hoje é um prefeito eleito e aqui se encontra presente. Muito obrigado, senhor presidente, era isso.
Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e em votação, projeto de lei complementar número 67, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a adoção de parâmetros especiais para a implantação de Centro Cultural em Botafogo, na 4ª Região Administrativa. A matéria encontra-se em votação. A presidência, o projeto tem emendas. Está pendente a votação do projeto assim emendado. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 10 senhores vereadores, não 2 senhores vereadores, não há quórum para deliberar sobre a matéria, nem para prosseguir com a presente sessão. A presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.